Amado, abençoado, filho de Deus, que Deus abençoe vocês. Grande amor de Deus seja com todos vocês. Louva a Deus nessa manhã, louva a Deus nesses dias. No dia difícil, louva a Deus. No dia boa, louva a Deus. Quando você tem dinheiro, louva a Deus. Não tem dinheiro, louva a Deus. A sua geladeira está cheia, louva a Deus. Quando a geladeira também está vazia, louva a Deus. A Deus seja louvado para sempre na nossa vida. Nós temos que colocar cristocêntrica. Cristo em tudo. Cristocêntrica. Cristo na frente de tudo. Eu louvo a Deus por vocês e por minha vida e por nossa família. Hoje, vamos ver uma palavra de Deus. Mateus 4. Mateus 4. Vou ler versículo 1. Mateus 4. Vou ler só o versículo 1. E você na sua casa, pega a sua Bíblia, você vai ler o capítulo inteiro. Mas eu vou ler só o versículo 1 para você, para que o vídeo não fique muito longo. Mas você lê tudo na sua casa. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua vida, filho, tudo que você tem. Em nome de Jesus. Mateus 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem uma mensagem na rua que diz assim, que o diabo é tão forte, ele tentou Jesus. O diabo não é tão forte para tentar Jesus. Senão o Espírito de Deus conduzir Jesus ao deserto. Jesus fica 40 dias, 40 noites na oração. Depois 40 dias, 40 noites, aí vem a fome. Jesus sentia fome. Mas tudo isso aí é o plano de Deus para que o diabo venha tentar Jesus e para Jesus derrotar o Satanás. Porque o Satanás, ele pensa que ele é forte, como muitas pessoas falam, que o diabo é forte, o diabo é grande, o diabo é inteligente. Mas para Jesus, o diabo não é nada. Para Jesus, o diabo não é forte, porque o Jesus é o dono de tudo. O Jesus manda em tudo na terra, porque Deus dá autoridade para Jesus sobre tudo na terra. Tudo que habita na terra, Jesus tem autoridade sobre ele. Mas essa tentação não é porque o diabo é forte, senão para o derrotado deles, para que ele foi derrotado por Jesus. É a primeira derrotada do Satanás na terra. Essa aí foi a primeira que Jesus derrotar eles. Então, não é igual que a pessoa fala na rua. Então, muito cuidado vocês que colocam Satanás como forte, porque ele foi lá, tentou Jesus. Não foi assim. Não foi assim que o texto fala. Que a Bíblia diz que Jesus foi conduzido por el Espírito de Deus. Ele não menciona de Deus, mas o Espírito de Deus. Né? O Espírito Santo é de Deus, vem de Deus. Aí Jesus foi conduzido por ele. Entendeu? Aí para que o Satanás foi lá tentar Jesus e Jesus derrotar o diabo. Então tudo isso aí foi lá por la sua derrotado. Que foi. Mas não foi porque ele é forte. Para Jesus nada é forte. Ninguém é forte para Jesus. O único forte é Jesus. Então o diabo foi derrotado. Sem poder. A partir desse dia, ele anda com a cabeça de baixo.
o diabo nunca mais levanta a cabeça nem para olhar Jesus, para olhar no céu. Ele nunca mais. Então, para de falar que ele é forte, ele é sábio, ele é inteligente. Por isso que ele é inteligente para você. Por isso que ele é inteligente, ele é sábio para você. Mas não é para Jesus. E também não é para nós que serve Jesus, que segue a Jesus. Porque ele tenta Jesus, mas Jesus não cai na tentação. Sabe quando o diabo é forte? Quando o diabo vai lá, ele tenta você e você cai na tentação, aí ele é forte para você. Mas para Jesus não, porque Jesus não cai na tentação. E a partir de agora, a revelação para você. Quando o diabo tenta você, você poderia não cair na tentação. Se você e eu nós caímos na tentação dele, é por falta de oração, é por falta de ler a Bíblia. É por isso que nós caímos na tentação do diabo, mas não é porque o Satanás é forte. É por falta de oração. É por falta de ler a Bíblia. É por falta da revelação de Deus. Porque a Bíblia é uma revelação. Nós precisamos de revelação para nós entender a Bíblia. Se você abre sua Bíblia, você fala que o diabo é forte porque ele tentou a Jesus, é porque você falta de Bíblia, falta de revelação de Deus. Agora pega a visão. Lê a Bíblia, orar, busca a revelação de Deus, para você poder entender a Bíblia. Para nós conseguir conhecer a Bíblia e conhecer o texto da Bíblia. E para poder falar da Bíblia, interpretar a Bíblia, nós temos que ter essa revelação de Deus. Essa revelação vem do quê? Do Espírito de Deus. É isso aí que dá. Quando você aceita Jesus, você entrega toda a sua vida a Jesus. Aí Deus manda, o Espírito de Deus habita em nós. Por ele, Espírito de Deus, nós vamos conseguir entender a Bíblia. E quando nós vai orar, o Espírito de Deus vai revelar a palavra certa para nós falar na oração. E quando você fala na oração, a palavra certa, e a sua palavra chega no céu até Deus. Aí Deus manda a resposta para nós. Aí quando você ora na carne, aí você pede o quê? Você vai pedir. É isso que está acontecendo hoje. Você vai pedir dinheiro, vai pedir carro, vai pedir casa, vai pedir fama, vai pedir de tudo. Mas primeiramente, Jesus tem que ser cêntrica. Você tem que ganhar o reino de Deus primeiro. Aí depois vem o dinheiro, vem a coisa, vem tudo. Mas primeiramente, quando você aceita Jesus, primeiramente, você tem que ganhar o reino de Deus. Você tem que conquistar o reino de Deus. Você tem que conquistar o céu. Aí depois você vai entender a palavra de Deus. Mas hoje em dia, o diabo aproveita a nossa fraqueza. A nossa fraqueza de pedir dinheiro, de ser rico. Ele aproveita disso aí para tentar nós. E muitos de nós caem na tentação por falta de revelação da palavra. Até pastores caiu hoje em dia na tentação do diabo, buscando dinheiro na igreja. Você vê que eles colocam o dízimo cêntrica, oferta cêntrica. Deve colocar Jesus cêntrica.
Eles colocam dinheiro primeiro. E por isso todos nós caímos na tentação dentro dessa igreja. Nós ir à igreja por ir. Por isso que hoje em dia o cristão não pode viver na depressão, mas a igreja hoje em dia vive na depressão. Se você vai no UPA, vai no hospital, a maioria são cristãos, são evangélicos, que vivem na depressão. A depressão traz doença. O cristão de verdade não entra na depressão. Pode ver o que vem, não entra na depressão. Isso não significa que você não vai passar um dia triste. Um dia você não vai chorar. Sim, vai chorar, vai sofrer, vai ter tudo disso aí. Mas na depressão, o cristão não vai entrar na depressão. Isso aí por falta do Espírito de Deus na vida da igreja. É falta cristocêntrica. Então, o diabo, ele tenta nós cai. Ele entra na igreja e sai quando ele quer. Por quê? Não é cristocêntrica. Tem que ser cristocêntrica para derrotar o diabo. Os apóstolos derrotam eles. Os profetas de Deus derrotam o diabo. Mas o profeta hoje em dia, eu estou falando do profeta da Bíblia. Estou falando do apóstolo da Bíblia. Não é esse apóstolo hoje em dia. Esse apóstolo que conta dinheiro. É apóstolo do dízimo. Apóstolo da oferta. O apóstolo hoje em dia. Eles não colocam cristocêntrica. E por isso que a igreja está doente, assim, dessa maneira. A igreja está mais doente que o mundo. Hoje, a revelação que eu falei para você, que eu vou trazer para você, vou entregar uma revelação para você. Estamos vivendo no último dia, que Deus vai usar mulher, Deus vai usar homem, Deus vai usar criança para anunciar a igreja de Jesus, para anunciar o reino de Deus. Vai ter um avivamento no mundo. Essa é a revelação que eu tenho para você, que esse avivamento de Deus, vai ter um avivamento de Deus. Deus vai usar profeta, Deus vai usar criança como profeta, e Deus vai usar mulher como profeta, e homens de Deus como profeta para anunciar o evangelho de Deus. E esse falso profeta vai cair por terra. Tudo falso pastores vai cair por terra. E a igreja vai ser levantada e o reino de Deus vai ser anunciado na terra e o mundo vai conhecer o Cristo mais uma vez. Essa é a revelação que eu trago. A minha revelação não é dinheiro. A minha revelação não é carro. A minha revelação não é casa. A minha revelação é um avivamento que vai vir sobre da terra. Esse que é avivamento que Deus vai dar. A igreja vai voltar de pé. Vai ter cura. E vai ter mortos que vai ressuscitado através desse avivamento que vai vir sobre a terra. Porque hoje, sabe que eu sou? Eu sou uma pedra que está farando no Brasil. Entendeu? Porque os brasileiros se calaram. Os brasileiros tá profetizando dinheiro, carro, CPF. Então Deus está usando uma pedra. Um homem que nem sabe falar português. Mas Deus está usando para anunciar o avivamento que vai acontecer no mundo.
E no Brasil, os brasileiros estão atrás do dinheiro, o pastor brasileiro está atrás do dinheiro, atrás do carro. O pastor brasileiro anda no carro blindado. O pastor brasileiro está com segurança dentro das igrejas. Segurança deles anda armado dentro das igrejas. Durante que Jesus andar no monte, andaram na rua, sem segurança, sem ninguém. Mas hoje vocês se calaram. Hoje vocês se corrompem. Você está na política. A pedra está falando hoje. Deus está vomitando tudo de vocês. Você está sendo vomitado. Você vai ser jogado no lixo. Porque Deus vai escolher homens e mulheres para pregar o evangelho. Deus vai escolher criança. Deus vai usar estrangeiro para pregar o evangelho no Brasil. Porque o pastor brasileiro, você se corrompe. Você se corrompe. Você critica Lula, mas você é mais corrompido que Lula. Eu não estou aqui para falar nem Lula nem Bolsonaro. Mas eu estou aqui para falar uma verdade. Você critica Lula, critica o governo do Lula, mas você é mais corrompido que Lula. Você disse que Lula é ladrão, mas você é mais ladrão que Lula. Porque você rouba dinheiro da igreja. Tanta pessoa na igreja que é pobre, que não tem como pagar casa, não pode pagar aluguéis. Mentre vocês roubam dinheiro da igreja para comprar mansões, comprar chácara. Tem muito de vocês que tem casa no país de fora. E membro da igreja de vocês não tem onde dormir. E tem membro da igreja de vocês que está passando fome. Mentre você está desfrutando o dinheiro das igrejas. Vocês são mais corrompidos que o político. Porque vocês que estão para dar exemplo, não estão dando exemplo. Você está roubando o dinheiro da igreja. Está roubando o povo de Deus. Está roubando a igreja. O dinheiro da igreja está fazendo o quê? Você pega o dinheiro da igreja para a esposa de vocês colocar silicone. Para a esposa de vocês você colocar maquiagem. E durante que o povo de Deus, muitos estão morrendo de fome. O mensageiro de Deus, evangelista de Deus, quem prega a verdade, vocês proíbem eles pregar na igreja de vocês. A profeta de verdades não pode pregado na igreja de vocês, porque vocês proíbem eles. Porque foi proibido. O missionário não tem sapato. Missionário não tem roupa. Porque você está roubando o dinheiro dessa igreja. E vou falar para vocês, aproveita, porque chega lá a hora, onde Deus já está vomitando tudo de vocês. Tudo de vocês, Deus vai vomitar vocês. Porque chega lá a hora, você está fazendo o serviço do diabo. Você está servindo o diabo. Quem prega de verdade, hoje em dia, tem que estar trabalhando com a carteira assinada, passando humilhação. Às vezes, quem trabalhar de verdade, quem pregar de verdade, tem que manter o ministério dele, e ele tem que manter a casa dele, tem que manter a família. Não tem tempo nem para orar. Tem que levantar cedo para ir trabalhar. Quando eu chegar no serviço, como que eles são cristãos, aí o mundo que está lá maltrata eles. Ele tem que fazer tudo. Não pode negar porque são cristãos. Durante que você está viajando todo lugar, você está viajando, gastando o dinheiro da igreja. O dinheiro que está para comprar comida para os pregadores, comprar roupa para os pregadores e pregar o evangelho em todo mundo. Porque o pregador de verdade, ele não tem que cobrar na igreja para pregar.
Mas a igreja deve dar comida para ele e a família dele. Mas não tem isso nessa igreja um dia. O pastor lhe pega dinheiro para comprar mansões, comprar carro forte, comprar carro blindado, comprar alma para cuidar dela, mas fala um negócio para você. Por mais que você tenha segurança, vai chegar a hora que Deus vai tocar você. E quando você vai pôr a mão sobre de você, e a segurança não vai poder fazer nada para você, a sua segurança não vai salvar você, porque quando chega na hora que Deus vai pôr a mão na sua cabeça, quando chegar a hora, não há segurança no mundo que vai salvar você, porque chega a máfia dentro dessa igreja. Chega. Se você não se arrepende, arrepende-se, pastor, arrepende-se. Os pregadores que cobram dinheiro para entregar revelação, já chega na hora. Sua hora chegou. E Deus vai tocar em você. Já chegou a hora. Que você vai ser vomitado na boca de Deus. Essa é a revelação que eu trouxe para vocês. Você não vai parar para ouvir eu. Eu estou fazendo minha parte aqui. Eu estou fazendo minha parte aqui. Mas tudo, dificuldade que eu tenho, para falar, mas Deus fala assim. Eu conheço que você não é brasileiro, você não sabe português. Mas o mesmo jeito que você usa para trabalhar, então usa também para trabalhar para mim. Fala errado, mas fala. Fala errado, seu taque é difícil, mas fala para mim. Tu fala para Deus. Porque os brasileiros não querem falar. Os brasileiros querem. O brasileiro faz o quê? Na igreja, faz o quê? Ele vai lá, entrega, revera a CPF, vê a chave de carro para ganhar dinheiro. Entendeu? Para ganhar dinheiro. Eles que eu faço. Porque se eles falam o que eu falo aqui dentro dessa igreja, vai ser expulsado. E nunca mais vai pregar. E se ele falar isso aqui nas redes sociais deles, ele vai ter poucos seguidores. Ele não vai ter visualização. Então, ele não vai receber dinheiro. Eu não estou aqui nem para receber visualização, nem para receber dinheiro para Facebook pagar para mim, YouTube pagar para mim. Eu estou aqui para passar a mensagem de Deus. Se eu tenho 3 pessoas que ouve minha palavra, se a minha palavra de Deus salvar 2 pessoas, 1 pessoa, para mim já basta. Porque meu salário está no céu. Meu salário não está aqui na terra. Aqui na terra eu preciso de comida, roupa, só. Comida, roupa, só. Preciso para viver. Eu não quero ser rico. Porque se eu ser rico, eu vou perder a presença de Deus. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou perder a presença de Deus. Porque mais que eu tenho, vou querer mais. Eu quero ser rico na presença de Deus para pregar meu povo haitiano e para pregar o povo brasileiro com meu taque, que não é muito bom, mas Deus diz para mim, fala. Isso aqui. Que Deus, o diabo não é forte para nos tentar. Mas é porque nós não ora, não ouvimos a palavra de Deus, nós não sabemos a santificação. É por isso que nós fica desse jeito hoje em dia. Então, você que ora na igreja, você que serve a Deus, você que mora no céu, não é qualquer vida não que vai morar no céu. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um que vai morar no céu. Para morar no céu tem que pagar o preço. Para você pagar o preço, como você vai pagar o preço? Viver a palavra de Deus na sua casa. Vive a palavra de Deus. Sofre na terra pela palavra de Deus. Pagar o preço que você vai morar no céu. Jesus paga o preço. O apóstolo que escreveu essa Bíblia, eles pagam o preço. Algum deles foi crucificado, o Pedro.
Algum deles foi decapitado, rachado no meio em dois, por essa palavra, os profetas também. Mas hoje em dia, os falsos que usam isso para ganhar dinheiro. Vocês que querem morar no céu, vivem na palavra. Vive na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Se você ficar aqui para ouvir esse vídeo, é porque Deus está falando com você. E compartilhar esse vídeo, deixar um comentário. Você aceita ou não aceita? Você, como ser humano que você é, não é obrigado a aceitar o que eu falo aqui. Mas também, se você quer morar no céu, pratica a palavra de Deus. Cristo-cêntrica. Cristo-cêntrica. Cristo no primeiro lugar. Cristo-cêntrica. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a vida eterna de vocês. Eu espero que todos vocês ganhem a salvação de vocês. Vai ser difícil para você, porque na terra não quer a salvação. Mas se você realmente quer morar no céu, aceita a sua salvação. Aceita pagar o preço. Que Deus vai ajudar. O Espírito Santo. Pede para Deus na oração. Dá o Espírito Santo na sua vida. Para você conseguir servir a Deus para toda a vida. Para você conseguir seguir a Deus. Você vai sofrer no trabalho. Você vai sofrer na casa. Vai sofrer na rua. Vai sofrer em todo lugar que você está. Porque o Satanás não quer que você se salve. Satanás quer derrotar você. Mas se você quer, você vai derrotar ele, porque Cristo Jesus derrotar eles. E nós vai derrotar eles também. Porque nós recebemos poder. Quando Jesus morre na cruz, ele dá esse poder para nós derrotar o diabo. Que você seja um vencedor. Cristo-cêntrica. Deus abençoe.